Amigos do Jornal Bertolini, será Talião a solução? Qual o valor da vida? É impossível avaliar e não tem reposição. Diariamente assistimos a números alarmantes de violência, roubos, homicídios, estupros, maus tratos, desrespeitos de toda a ordem. E a morosidade e a leniência judicial é falha, insegura e criticada popularmente. O princípio básico da lei de Talião, que é o primeiro procedimento que a humanidade ainda aplica desde antes de qualquer legislação sobre crimes praticados, com testemunhos e julgados imediatamente em flagrante, é inflexão, ato de infligir, a uma pessoa do mesmo dano que haja causado a outrem. É a lei ou pena de Talião, é o talionato. Explicando melhor, o criminoso deve receber pena idêntica ao mal que causou a vítima. Talião é citado na Bíblia em Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Gênesis. O termo lei de Talião refere-se a um princípio do direito de justiça retributiva, em que o Estado impõe uma pena que é identificada com o crime cometido. E em Levítico temos: não terás piedade, é vida por vida, olho por olho, dente por dente. Por extensão, significa que qualquer vingança em proporção igual ou considerada equivalente ao mal sofrido pela vítima. Ainda hoje, existem sistemas jurídicos que têm por base o direito de retaliação, especialmente nos países muçulmanos. São inspirados no famoso Código de Hammurabi de 1792 a.C., primeiro código conhecido na história e vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro império babilônico entre 1792 e 1750 a.C. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história e se baseava na lei de Talião, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho, dente por dente. Talião, termo originário do latim lex talionis, significa lei de tal tipo, condizendo com a ação na devida proporção da agressão. O conceito de talionis ius é composto por ius, direito, e talionis, do grego, talis, que quer dizer o aparelho que reflete tudo tal qual, igual em conjunto. Por mais absurdo que possa parecer, a lei de Talião foi, para a época em que imperava, uma medida de abrandamento das penas na proporção da agressão sofrida. Antes, as punições eram muito mais violentas. A pesquisa é do capitão da Polícia Militar, Jair Roberto Belo. Em abordagem mais detalhada, verifica-se que a lei de Talião, presente na Bíblia e no Código de Hammurabi, procurou trazer o maior equilíbrio nas relações humanas quando do acontecimento de uma lesão ao direito do outro ou outros. A justa reciprocidade do crime e da pena, tal pena para tal crime,
O mal que alguém faz a outro deve retornar a este através de um castigo imposto na proporção daquele mal feito. Talião, ou talionis ius, é definido como um conceito jurídico segundo o qual, entre os danos que uma vítima sofreu e o seu agressor, deve ser atribuído com equilíbrio. O princípio da reciprocidade exata é usada com grande clareza. Por exemplo, a Lei 229 dizia que se um arquiteto constrói uma casa e se essa casa vier a ruir e o proprietário morrer, o arquiteto deveria ser morto. Caso o filho do dono da casa morresse, seria o filho do arquiteto que deveria ser morto. Também há a passagem que envolve uma jovem de nome Dina, filha de Jacó, que foi raptada e estuprada por Siquém. Os irmãos de Dina, Simeão e Levi, para reparar o dano, mataram o violador Siquém, o pai dele e todos os varões da cidade, fazendo dos filhos deles os seus prisioneiros, os seus cativos. O nível seguinte de punição era a mutilação de uma parte do corpo na proporção do dano causado, por exemplo. A lei de 197 aduzia que se você quebrasse o osso de um homem, o seu osso correspondente seria quebrado também. Imagine se for um estupro. A lei de Talião se apresenta no contexto histórico mais relacionada com costumes e princípios adotados por determinadas culturas em determinadas épocas. Na verdade, era observada como de maior importância em relação aos códigos ou leis, apresentando-se como princípio da lei divina. Se alguém fizer um mal ao seu próximo, far-se-á o mesmo a ele. Quem matar um homem deverá morrer. Não dá valor à vida. A lei do Talião foi de extrema importância em seu período, visando disciplinar a convivência humana, tirando o homem da sua condição primitiva, estabelecendo princípios de convivência, por mais cruéis que possam parecer hoje. No Brasil, o brilhante ex-ministro negro Joaquim Barbosa, ex-pré-candidato a presidente na próxima eleição, ao desistir de sua pretensão, afirmou, entre outras razões, o Brasil não tem solução. Será que só o Código de Talião vai coibir a criminalidade no Brasil? Se gostou do texto, repasse. Nosso contato por e-mail n.bertolini01@gmail.com. Obrigado e até a próxima.